Sejam todos bem-vindos, você que chegou ao nosso canal. Nós vamos começar a partir de agora um projeto de catequese, onde nós teremos como que alguns objetivos nesse caminho catequético que nós vamos fazer e apresentar. Naturalmente, vamos usar como base o texto, do Catecismo da Igreja Católica, que é a edição que vem depois, do Concílio, que é a base, a estrutura básica que nós vamos assim também usar, além de usar também, alguns outros materiais, como, por exemplo, esse catecismo de São Pio X, que é um catecismo de perguntas e respostas. Também, vamos, na medida do possível, visitar, o catecismo romano, que é fruto do Concílio de Trento, onde nós vamos aí dar, fazer esse olhar, sobre a doutrina católica, sobre o conhecimento das riquezas que a Igreja nos apresenta. Então, nesse intuito, de buscar, fazer essa formação ela tem, primeiramente, como que foco principal os catequistas, mas também aqueles catequizandos ou todo fiel cristão que queira conhecer mais sobre a fé cristã, sobre aquilo que é a doutrina básica, para que nós possamos ser verdadeiramente discípulos e missionários de Jesus Cristo. Nós vamos usar como base o Novo Catecismo, justamente porque é uma versão atualizada, não que as outras elas não tenham o seu valor, porque existe sim, o seu valor, principalmente teológico, de desenvolvimento da doutrina da fé, mas nós vamos usar o Novo Catecismo porque é a base fundamental, e como o próprio Papa, João Paulo II, São João Paulo II, vai dizer numa Constituição Apostólica que vem logo no início do Catecismo, que é uma Constituição Apostólica que apresenta, esse trabalho que foi feito, para a composição desse Catecismo. Ele vai dizer que esse é um texto, que ele vai ser um texto referência para todo o movimento catequético após o Concílio Vaticano II. Então, o nosso intuito é justamente esse, formar a consciência e principalmente dar um embasamento um pouco maior sobre aquilo que são os artigos da nossa fé e aquilo que Jesus Cristo deixou à Igreja para que nós possamos realmente crescer nessa capacidade de correspondência ao chamado de Deus. O nosso curso ele terá alguns objetivos, nós podemos colocar 5 objetivos essenciais. O primeiro objetivo é tornar conhecido e entendível e principalmente amado e adorado Jesus Cristo. Esse é o grande intuito do nosso trabalho, da nossa catequese aqui e de toda a catequese da Igreja. Tornar Jesus Cristo cada vez mais conhecido, entendido, amado e adorado, para que ele possa ser cada vez mais glorificado e manifestado através da nossa vida, da vida cristã. Uma vez que cada cristão ele é um outro Cristo, ele precisa ser um sinal de Cristo no mundo. O segundo objetivo é tornar mais conhecido e entendida a sua doutrina, porque quando Jesus Cristo ele chama aqueles apóstolos, Jesus ele tem uma verdade para anunciar a eles, para ensinar a eles. Mas essa verdade não é uma coisa abstrata, longe da realidade, mas é uma verdade que se encarna na realidade. Ele mesmo diz, que é o caminho, a verdade, é a vida, como ele vai dizer o texto de São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o caminho para ser seguido, a verdade para ser acreditada e a vida para ser vivida e manifestada já nessa terra, como uma antecipação daquilo que é a glória eterna. Então, nós precisamos dar esses passos de entendimento, de conhecimento e entendimento da doutrina de Cristo, porque a doutrina nada mais é do que aquilo que são as verdades da vida do próprio Cristo. Quando a Igreja ela proclama um dogma,
ela só confirma algo que já foi dado anteriormente, né? Ela confirma algo que muitas vezes a nossa razão ela não é capaz de compreender totalmente, mas porque foi anunciada por Cristo, porque foi ali ensinada por Ele, nós reconhecemos como verdade de fé, porque Ele é a verdade, né, que vai, né, nos dando, né, capacidade de liberdade nesta vida, né? Depois, terceiro objetivo é fazer uma catequese bíblico-catequética, porque não basta só a gente ler o catecismo, adentrar nesse aprofundamento, e é interessante que esse catecismo ele está fundamentado sobre três fontes essenciais: a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, e nós vamos ver isso no decorrer do nosso percurso catequético, e vamos aprofundar justamente isso, mas nós vamos tentar ao máximo trazer, né, e coletar da Sagrada Escritura aquilo que fundamenta todos esses artigos e todas essas realidades próprias da nossa fé que nós vamos aqui também estudar. Depois, nós também vamos, né, um quarto objetivo, né, é proporcionar um aprofundamento e amadurecimento da fé. Porque não basta, né, só a gente conhecer coisas, porque infelizmente hoje a gente tem muita informação, muito conhecimento, mas tem pouco entendimento daquilo que é a essência do Sagrado Evangelho. E é esse o cuidado que nós precisamos ter, né, dentro da nossa catequese, porque a catequese ela precisa ser encarnada na nossa própria vida. Então nós precisamos amadurecer a nossa fé para que nós possamos ter uma verdadeira convicção, para que a partir dessa convicção nós possamos, dia após dia, ir, né, testemunhando aquele que realmente nos chamou para estar com Ele e nos enviou para anunciar a boa nova do Evangelho. E assim deve ser sempre a nossa vida, a vida cristã. Então esse é um quarto objetivo, né, que é esse aprofundamento da nossa fé, através principalmente, né, dessas coisas, porque a doutrina, a verdade que Jesus Cristo nos ensina não é uma coisa fria, onde nós só decoramos e precisamos ali, de certa forma, defender aqueles artigos, né? Mas se a gente defende só o artigo pelo artigo de fé, nós não conseguiremos nunca dar sentido, né, para aqueles que nós estamos anunciando e defendendo os artigos da nossa fé, o porquê que aquelas coisas elas realmente são importantes, né, de ser acreditadas. E depois, né, um quinto objetivo, que não menos importante, né, mas talvez seja o grande objetivo da nossa reflexão catequética, é mostrar que os elementos da nossa fé, tudo aquilo que a gente vai estudar, tudo aquilo que a gente vai aprofundar e conhecer e aprofundar e entender minimamente, isso tem a ver com a nossa conduta. Não é, como dizia, não é uma coisa fria, mas é algo que tem a ver com a nossa prática de vida cotidiana. Por isso que Santo Irineu, uma das suas obras, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Ele vai dizer assim, né, que os artigos da nossa fé são fundamento e base da nossa conduta. Ou seja, aquilo que a gente acredita é fundamento e base para a nossa prática de vida. Por quê? Porque todo ser humano, ele se move por convicção. Ele se move por aquilo que o seu coração concebe como mais importante para a sua vida. E é claro, se a gente não conhece bem a nossa fé, se a gente não aprofunda o conhecimento dos artigos e das coisas essenciais para a nossa fé, daquilo que Jesus Cristo deixou à igreja, infelizmente, nós vamos viver segundo outra coisa e não segundo o Evangelho, segundo a doutrina de Cristo, segundo a vida do próprio Cristo, porque a doutrina nada mais é do que a própria vida, os mistérios da vida de Cristo. E é isso que nós vamos buscar aprofundar cada vez mais. Então, a partir desse caminho, desse percurso, né, aqui nós estamos fazendo esse vídeo muito mais introdutório para mostrar as motivações e os objetivos da nossa catequese. Convido, né, a todos aí que queiram aprofundar, né, que nos acompanhem no nosso canal, que possam, né, também
mandar, né, questões, possam colocar perguntas, porque todas essas perguntas elas são bem-vindas para que a gente possa enriquecer cada vez mais o nosso material, né, e é claro, né, ser capaz de cada vez mais anunciar as verdades da igreja, as verdades de Cristo, né, que a igreja conserva como aquela que foi a depositária do depósito da fé, e é claro, né, que nós possamos verdadeiramente ir trilhando esse caminho de amadurecimento, de conhecimento das riquezas que Jesus Cristo deixou para a igreja e que a igreja conserva até os dias de hoje. E nós, como igreja, precisamos também aprender a conservar, a guardar, né, e fazer cultivar isso no nosso coração, na nossa vida e na vida daqueles que nós anunciamos também essa palavra que é Cristo, né, essa doutrina que é o próprio Cristo, essa verdade que deve ser acreditada e que deve ser vivida. Por isso que nós vamos seguir esse caminho, né, básico. Né? Vamos seguir basicamente o caminho que o catecismo nos propõe e, é claro, no decorrer do caminho nós vamos fazendo essa reflexão de aprofundamento maior, percebendo o que todas essas coisas que nós vamos estudar têm a ver com a nossa vida cotidiana, a vida do nosso catequista, né, e principalmente dos nossos catequizandos, porque é uma das grandes crises que nós temos hoje, né, dentro da igreja é a crise de fé. E nós sabemos muito bem disso, né, e não adianta esconder isso dos nossos olhos, né, ou tentar não ver isso diante dos nossos olhos. Nós sabemos muito bem que existe uma crise de fé. Hoje nós temos muitas crenças e pouca experiência de fé, porque a crença ela se dá muito no âmbito sensitivo, mas a experiência de fé ela se dá longe desse âmbito sensitivo. Deus, de vez em quando, ele nos proporciona, assim, sentir alguma coisa, ter alguma experiência mística, mas todas essas experiências, elas são unicamente momentos onde Deus, ele nos dá essas consolações para que nós possamos perceber a confirmação de que o caminho que nós estamos seguindo é um caminho coerente. E nós precisamos aprofundar cada vez mais nisso. E é isso que nós vamos fazer nesse grande curso de catequese, onde nós estaremos aí aprofundando essas bases e fundamentos da nossa vida, da nossa conduta, para que nós possamos ter cada vez mais convicção daquilo que nós cremos, para que nós possamos transformar o que nós cremos e professamos com os lábios, transformar em testemunho de vida para o mundo, para continuar anunciando o Sagrado Evangelho. Então, convido a todos que queiram, né, aprofundar, né, acompanhem o nosso canal, e aqueles, se esse material, né, ele for relevante para você e você percebe que seja relevante para outros também, compartilhe com outras pessoas, envie para outras pessoas, para que assim essas pessoas também possam, né, conhecer mais a igreja, né, e aquilo que realmente ela prega, porque infelizmente há muitos aí que estão mostrando coisas que a igreja não prega, mas coisas que elas idealizam, infelizmente, né, está muito distante do Sagrado Evangelho. E o que nós vamos tentar fazer aqui, é claro, nós não somos perfeitos também, podemos cometer algum erro, e é por isso que é importante que venha as perguntas, venha as dúvidas, para que a gente possa, né, ir cada vez mais fazendo um material, né, realmente que possa contribuir para a igreja, né? Porque o nosso intuito aqui é unicamente isso, né? Contribuir para com essa obra de evangelização da igreja, né? Que está acontecendo e que deve acontecer até o fim dos tempos. Então, se vocês quiserem, né, transmitir esse conteúdo, nós agradecemos, porque é assim que faz-se a evangelização, né? Onde nós vamos anunciando e passando à frente aquelas coisas que fazem sentido para a nossa vida. E é claro também, né, peço aí a todos aqueles que puderem, né, se inscrever no canal, também curtir, né, os vídeos, porque isso é uma coisa importante, porque senão o YouTube ele não reconhece que esse conteúdo é relevante. E muitas vezes, tem muitas pessoas que às vezes não assistem o vídeo, não curtem, e depois o vídeo para de aparecer para ela no YouTube. E aí, naturalmente, o YouTube ele não entende que aquele conteúdo é relevante e não distribui para mais gente, né? Então, pedimos aí também aqueles que puderem, né,
nos ajudar, né, nessa obra de evangelização, fazendo esse compartilhamento e principalmente, né, aí, né, colocando, né, o seu like aí, né, para que a gente possa continuar, né, fazendo todo esse material, né, mais substancial, para que assim nós possamos tornar Jesus Cristo muito mais conhecido, entendido, amado e adorado por todas as pessoas. Até a próxima, até o próximo vídeo, onde nós estaremos adentrando já ali naqueles ensinamentos do que a igreja nos dá, né, sobre o anúncio, sobre a catequese e sobre aquilo que são os fundamentos da catequese da igreja.